Na definição 3.4, a gente tem então o que é a definição de um poliedro de Platão, né, que a gente já ouviu falar lá no ensino fundamental, né, e médio. A gente ouve falar o que é o poliedro de Platão. Então vamos ver o que significa dizer. Então é um poliedro específico que satisfaz algumas propriedades. Então ele tem que satisfazer 3 propriedades, tá? Então essas 3 propriedades é que definem ele, tá? Primeiro, todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas, tá? Então quer dizer que se eu pego cada uma das faces, ela tem que ter, por exemplo, se uma face tem 4 arestas, a outra, todas as outras têm que ter 4 arestas. Se uma tem 3 arestas, todas têm que ter 3 arestas, tá? Então, por exemplo, se uma... Isso que isso quer dizer? Isso quer dizer que se uma face do poliedro é um triângulo, todas as outras têm que ser um triângulo. Se uma face do poliedro é um quadrado, todas têm que ser quadrado. Se é um pentágono, todas têm que ser pentágono. Então, o poliedro de Platão é formado por polígonos de mesmo tamanho, não, de mesmo nome, né? Então, ou é formado por triângulos, só por triângulos, ou só por quadrados, ou só por pentágonos, ou só por hexágonos e assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro item. O segundo item, todos os ângulos poliédricos. O que é ângulo poliédrico? É cada um dos vértices, né? Então, cada um dos vértices aqui chega ao mesmo número de arestas. Então, por exemplo, esse aqui, ó, chegou 3, esse aqui 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 3, né? Então, é um exemplo que satisfaz. Então, cada vértice tem que chegar ao mesmo número, ó. 1, 2, 3, aqui chegou 3, 3, 3, 3, tá? Então, essa aqui é a ideia do item B. Tem que ter, em cada vértice tem que chegar ao mesmo número de arestas, né? Cada vértice é chamado de ângulo poliédrico, né? É a abertura ali daquele vértice, tá? E vale a relação de Euler, né, pessoal? Bom, só retomando, pessoal, no teorema anterior lá, a gente viu o que significava, né, na definição anterior, o que significava a característica de Euler-Poincaré. A característica de Euler-Poincaré é o número V menos A mais F. Então, esse valor aqui é conhecido como característica de Euler-Poincaré. Quando esse valor é 2, né, a gente fala que vale a relação de Euler, tá? Então, toda vez que eu falar a relação de Euler, não é a característica de Euler-Poincaré, tá? Relação de Euler é quando esse número aqui for igual a 2, tá? Vimos também, pelo teorema de Euler, que se um poliedro é convexo, então vale a relação de Euler, tá? Então aqui também, para ser um poliedro de Platão, precisa valer a relação de Euler. Então isso significa que o poliedro é convexo? Não, não necessariamente. A gente viu um exemplo, né, que eu tinha um poliedro que não era convexo, mas que valia a relação de Euler, né? Onde a característica de Euler-Poincaré era 2, né? A gente acabou de ver isso. Bom, ok, então. Dessa forma, então, pessoal, nem todo poliedro... Então, aqui não necessariamente eu preciso ter um poliedro convexo, né, para satisfazer a relação de Euler. Mas se ele for convexo, então ele já vai satisfazer a relação de Euler. Então, todo polígono convexo vai ser mais fácil de verificar se ele é um poliedro. Todo poliedro convexo vai ser mais fácil de verificar se ele é um poliedro de Platão. Exatamente por esse fato de que a gente não precisa, então, verificar a terceira propriedade aí, uma vez que o teorema de Euler já garante isso. Muito bem. Aqui, então, eu fiz o desenho de 2, né? 2 casos aqui que são poliedros que são de Platão, né? Então, um tetraedro aqui, né? Uma pirâmide de base triangular, tá? Aqui, pessoal, não precisa ser um cubo, tá? Por isso que está tortinho aqui, né? Não precisa necessariamente ser um cubo, basta que tenha
cada uma das faces tenha quatro lados. Cada uma das faces seja um quadrilátero. Só isso. Não precisa ser 90 graus, não precisa nada, tá? Para ser um poliedro, tá? Apenas que cada face seja um quadrilátero e aí, consequentemente, em cada vértice aqui vai chegar ao mesmo número de arestas, tá? Então essa aqui é a ideia aqui desses exemplos.